formulários HTML. Mas antes eu preciso saber se você relembra os conceitos apresentados na aula anterior. Vimos aplicações em camadas, vimos também algumas anotações do Spring, como Controller, Service, Repository, AutoWarD. Vimos também conceitos básicos do TimeLeaf, usando Variable Expression e o TH-Text. Você lembra disso? Se não, eu recomendo rever a aula anterior antes de começar essa aula. Ok, já estou aqui no nosso repositório. Vamos clonar esse repositório e vamos depois copiar o aula 02 para o aula 03. Isso na prática não é necessário, mas é bastante interessante termos todos os nossos projetos aula a aula. Ctrl Shift P, git clone, ok. Vamos salvar aqui mesmo. Vamos abrir o projeto primeiro, depois ele vai abrir, depois vai pedir para abrir como workspace. Agora eu vou lá na pasta onde o workspace foi salvo para copiar o aula 02 e criar o aula 03. Está aqui o endereço, vamos copiar o aula 02, gerar o aula 03. Vamos alterar o POM XML. Trocando aqui o aula 02 para o aula 03. Ok. Vamos agora adicionar essa pasta dentro do nosso workspace. Pronto, já podemos começar a aula de hoje. A primeira etapa é construir um novo HTML para fazer o login da nossa aplicação. Vamos lá? Aula 03, Source, Main, Resource, Templates, botão direito, New File, login.html. HTML5. Vou dar aqui um tab, ó. Vou alterar agora o título. Login. A próxima etapa é ir no nosso controller para poder redirecionar para a página de login. Vamos lá? Legal. Já podemos testar então se essa requisição vai atender aqui e vai redirecionar para a página de login. Vamos lá? Ok. Localhost 8080 app login. Pronto. Já temos agora a requisição app/login funcionando, no qual redireciona a chamada get para o login.html. Nesse arquivo agora vamos adicionar um formulário para fazer uma chamada post. Formulários são geralmente enviados para o servidor usando o método post do HTTP. Vamos lá? Vamos criar um botão de login. Falta agora indicarmos para onde o form vai enviar essa requisição. Pronto.
Já temos aqui a nossa requisição montada para o /app/login, mas observe agora que o método aqui é o método post, que é o método de envio, e não get, que é o padrão. Geralmente formulários são enviados através do método post do HTTP. Falta agora recebermos essa requisição lá no nosso controller. Vamos agora criar o nosso método para receber a requisição post lá do nosso formulário. Só que esse método vai devolver um modo enview. Vamos chamar aqui de login form. Ele vai retornar aqui o modo enview. Vamos copiar aqui o modo enview da aula passada. Vamos manter o mesmo template para ser visualizado. E vamos retornar o modo enview. Falta agora aqui acertar o mapeamento, lembrando que o nosso método de envio é o método post. Precisamos agora usar então aqui o post mapping para fazer esse mapeamento. /login. Pronto, já temos agora aqui no controller o método responsável em receber a requisição post do nosso formulário. Vamos testar. Já está aqui o nosso botão. Ao dar o clique aqui no login, ele vai cair no nosso controller, porém no método post, aqui na linha 29, que vai direcionar para o user view da nossa aplicação. Vamos lá? Ok, tudo funcionando até o momento. Vamos agora fazer o input do login e da senha desse usuário. Input, type text, name, login, input type, password, name, pwd. Uma coisa muito importante aqui nesse momento é vermos os names de cada input. Ele tem que bater com os atributos do nosso user. Vamos avaliar aqui os atributos do nosso user. Se vocês observarem, nós temos aqui no nosso model, o user tem name, login e pwd. Lá no formulário, se colocarmos os mesmos nomes dos inputs, batendo com os nomes dos nossos atributos, o Spring consegue fazer esse mapeamento de forma automática. Caso o nome não seja o mesmo, esses dados não serão imputados dentro de um objeto user. A próxima etapa aqui é receber os dados do nosso formulário dentro de um objeto user. E o Spring faz isso automaticamente para a gente. Para isso, temos que usar aqui uma nova notação, model attribute user. Vamos adicionar agora esse objeto user no nosso model enview, semelhante ao exemplo da semana passada. Para isso, vou copiar a última linha. Pronto, dessa forma, se tudo estiver correto, o nosso view, user view da aula passada, ele vai renderizar aí os dados digitados no nosso formulário. Vamos testar? Aqui está o nosso formulário com os nossos dois inputs e o botão de submit para o login. Se eu colocar aqui Glauco, senha 123, isso vai para o nosso controller, que redireciona para o template, e o template vai receber então esses dados e renderizar. Bem, o nosso exemplo já está quase finalizado. Queremos agora verificar se esse usuário e essa senha existem dentro da nossa aplicação. Para isso, então, vamos pegar os exemplos da aula anterior e fazer alguns ajustes. Vamos pegar aqui o exemplo da aula passada e copiar aqui a linha 46 e fazer alguns ajustes. O user já existe.
Vamos agora pegar os dados digitados lá no nosso formulário através do objeto user.getLogin e user.getPWD. Pronto. Agora, se tudo estiver correto, se o usuário e a senha baterem, será redirecionado para a página mostrando esses dados, principalmente o nome completo do nosso usuário. Caso contrário, nada será apresentado. Vamos testar? Voltando para a página de login, senha 123, login, não existe. O usuário cadastrado é o nosso amigo John, com a senha 123. Ok, já está funcionando. Vamos fazer agora o nosso último ajuste nesse exercício. Caso o usuário e senha não batam, vamos direcionar o nosso fluxo para uma página de erro. Caso contrário, a aplicação continua do jeito que está. Vamos construir então uma página de erro dentro da nossa aplicação, aqui em Templates. Aqui no nosso controller, vamos remover o nosso view. Vamos construir o modo enView sem o view inicialmente setado. E vamos verificar se o usuário existe ou não. Se existe dentro da nossa aplicação um usuário com aquela senha. Se o user for igual a null, temos que redirecionar o fluxo da nossa aplicação para uma página de erro. Então, modo enView.setViewName, o nosso erro HTML. Caso contrário, o modo enView.setViewName, vamos para o nosso fluxo normal, que é o nosso user view. Pronto. Já podemos testar a nossa aplicação com essa pequena modificação. Primeiro vamos testar com John, senha 123, funcionou. E vamos agora testar com um usuário que não existe dentro da nossa aplicação. Glauco 123 foi para a página de erro. E a mesma coisa com John passando uma senha inválida, 456, também foi para a página de erro. Finalizamos a aula de hoje. Vimos como trabalhar com formulários HTML, como receber as requisições POST dentro do nosso controller. Até a próxima aula.